Boa noite, estamos no Conversa de Botequim com Iracema Macedo, poeta e professora. Vamos brindar, Iracema? Vamos! Vamos! Arriba, abajo, al dentro. Não, al centro. Al centro, al dentro. Começamos o Conversa de Botequim com brinde em espanhol aqui. Vamos lembrar, o Conversa de Botequim é transmitido pela página Sebas Carvalho, pelo perfil Sebas Carvalho no Facebook, ao vivo no Bardalos Comida e Arte. É um programa interativo. O Bardalos está com bastante gente bacana hoje. Aos pouquinhos vou dizendo todo mundo que está aqui. Quem quiser vir assistir, pode assistir. E você pode comentar, fazer perguntas, sugestões. Iracema vai respondendo aqui na medida do possível. Iracema, que é poeta, conhecida nacionalmente, professora, trabalha na dramaturgia de Jaci, vai falar sobre isso, vai falar sobre muita coisa. Vai ter muito livro aqui. Haja livro, né, Iracema? Haja livro, estamos assim com muitos livros. Muitos livros. Esse bem recente. Vamos falar bastante sobre isso. Daqui a pouco eu falo da equipe, daqui a pouco, dos apoiadores, enfim. Tem tanta coisa para falar, mas vamos começar falando de poesia e literatura. Iracema, tem um monte de perguntas para você. Já lhe entrevistei para a revista Galo, mas agora é diferente, que é ao vivo, 100% ao vivo e de uma forma mais informal. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu sempre começo perguntando sobre como a pessoa se tornou aquilo pela qual hoje é conhecida. No seu caso, poeta, principalmente. Como era a sua relação com a literatura, com a poesia, quando criança, quando jovem? Quando é que as letras entraram na jovem Iracema Macedo? Então, as letras entraram na minha vida através da minha mãe, né? Ela tinha uns cadernos, né, que parecem cadernos de receita, mas na verdade são cadernos de poemas, de Augusto dos Anjos, são sonetos em geral, né? Inclusive dela também, de alguns amigos dela, e eu capturei esse caderno para mim quando eu era adolescente. Foi como eu conheci, de fato, a poesia. Eu conheci em forma de soneto. E a outra forma foi um pouco depois, mas ainda antes dos 18 anos, e aí foi um pouco diferenciada. Eu fiz um trabalho com uma amiga que era mais jovem que eu tinha 17 anos. Nós éramos, né, mocinhas, né? E íamos à extinta penitenciária do Dr. João Chaves, todos os domingos, fazer um trabalho de pesquisa com os presos. Nossa! E, curiosamente, lá eu ganhei, porque eu não tinha nenhum livro mesmo de poesia. Lá em casa havia muitos livros, mas não de poesia. Sim. Tá? Havia livros de filosofia, livros de outras áreas, mas de poesia havia os cadernos da minha mãe. E eu ganhei o meu primeiro livro de poesia dentro da penitenciária Dr. João Chaves, visitando um preso que se chama Clóvis, né? Se chamava Clóvis. Em 1987, 80 por aí, e ganhei um livro de T.S. Eliot, uma coletânea, traduzida por Ivana Junqueira. Um detento lhe deu um livro. Sim. De Eliot. De Eliot. Eu ganhei, e foi muito interessante essa experiência. Nossa. Na penitenciária, muito interessante. Qual foi a circunstância? Por que ele lhe deu o livro? Eu ia todos os domingos com a minha amiga, fazíamos pesquisas, conversávamos com eles, nós elaboramos um rol de perguntas, fazíamos entrevistas, né? O que me motivou a ir para a penitenciária, na verdade, foi o Código Penal, que eu vi que eu queria saber se existia espaço, de fato, né? Aquele espaço que dizia no Código Penal que era o direito dos presos, né? Sim. E outras coisas, porque eu tinha vontade de fazer direito ou jornalismo. Sim. E aí, eu e a minha amiga começamos a fazer esse trabalho escondido dos nossos pais, né? E foi por aí que começou, né? Qual era a reação dos detentos? Assim, eu fiquei curioso agora. Olha, eu fui muito bem tratada lá, eu e ela, né? Quem se incomodou um pouco foi o diretor da época, que ficou preocupado. Sim. Quem são essas meninas que estão vindo aqui todos os domingos, se elas não são familiares dos presos? A gente passava pela mesma rotina dos familiares, mas a gente foi muito bem tratada por todos, né? E eu conheci um preso muito famoso, né? Um criminoso, Paulo Queixada, e inclusive
presenciei, estava no dia em que ele foi assassinado dentro da cadeia. Nossa, Eu tinha saído quando ele foi assassinado. Então, assim, eu tive essa experiência que eu acho que não foi só poética, foi política, né? E uma investigação, uma busca de vida, né? Eu tenho muita curiosidade e a minha curiosidade nem sempre me levou para lugares tão bonitos assim, né? E eu comecei lá. Nossa. Uma das minhas curiosidades começaram por lá. Eu não sabia disso, eu tô positivamente surpreso com isso. Mas, Iracema, então, como é que começou a partir do presente que você ganhou, do T.S. Eliot, de Um Dia Tento? Aí, como é que mudou sua relação com a poesia? Juntando tanto o livro de presente, como a experiência de você ter visto aquilo. A partir daí, como ficou? Não, aí o T.S. Eliot eu não entendia nada. Eu não conseguia entender nada, né? Então, assim, eu fiquei encantada com o livro, mas eu não entendia, né? Mas a vida foi, na mesma época, eu estava em busca da poesia, né? Na mesma época, houve um encontro marcado com a poetisa Adélia Prado, aqui em Natal, e eu fui assistir, né? Então foi um impacto também ver uma mulher que escreve, falando, eu ainda não tinha lido nada, eu não tinha lido nem Drummond. Nossa! E aí, assim, eu li primeiro a Adélia Prado, né? E comecei nessa busca, né? Busca por pessoas, aí entrei na universidade, conheci os meus colegas, né? E os meus amigos, colegas de faculdade, a gente começou a trocar figurinha e foi por aí, né? Que essa busca continuou. Aí como é que foi na faculdade? Foi filosofia, se não me engano? Foi. Aí como é que foi, assim... as experiências que você viveu, influências que você teve literárias e não literárias, como é que foi, Iracema? Bom, a influência mais forte que eu tenho na vida, em termos de não literária, é Nietzsche. Sim. Né? Porque eu li Nietzsche e fiz todos os meus estudos de Nietzsche. Mas, literariamente, assim, mais especificamente, eu fui com Drummond. Né? Drummond, para mim, é o nosso grande poeta para o século XX e para o século XXI. Agora, claro que eu li muitos outros poetas, Manuel Bandeira, né? Muitas mulheres, eu sempre busquei ler muitas mulheres, né? Hilda Hilst, Adélia Prado, Cecília Meirelles, hoje em dia Conceição Evaristo, né? Tenho lido muitas mulheres, né? Essa também é uma busca, né? Foi uma busca permanente. Né, de uma escrita que não fosse só masculina. Sim. Né? E daqui de Natal, assim, eu conheci a Licelso, a mãe dele, não cheguei a conhecer a mãe dele, então, mas Miriam Selle, Zila, eu tive essa vivência da poesia aqui em Natal, ainda de uma época que eu acho que você não estava aqui, que existia um casal Aires e de Griola que celebravam o 14 de março, Dia da Poesia. Nós, uma vez, celebramos esse dia no Rio Potengi, num barco. Nossa. Ele gravou, não sei se, eles devem estar na Itália hoje, eu não sei se ele tem áudios desse tempo, mas são final dos anos 80, anos 90, início dos anos 90. E eles faziam eventos culturais lá no Espaço Babilônia, né? Enfim, aí essa convivência, ela foi coletiva, né? Foi um nascimento e um interesse coletivo. Tanto que os primeiros livros, os primeiros poemas foram publicados coletivamente em 3 coletâneas, né? Eu, André Vesnik, Alexandre Neves e a Licelso. Nós publicamos 3 coletâneas juntos durante quase 10 anos, até que eu publiquei o meu livro solo, que é o Lance de Dardos, que foi publicado em 2000. Isso. Então, essa busca, ela foi realmente, eu acho que muito coletiva e uma busca também ligada muito à cidade, né? A gente viveu muito essa cidade de todas as maneiras. Era uma outra época, né, Iracema? Havia uma efervescência, era um período pré-internet, pré-tecnologia. A gente não tinha internet, né? Era outra... A gente não tinha internet. Qual é a percepção que você tem daquela época, do movimento poético daquela época? Assim, a gente acaba sendo nostálgico, né?
Claro que eu acho a internet maravilhosa para uma série de coisas, mas a gente tinha um tempo diferenciado. A gente se via mais. Eu acho que hoje se vê é um ato de resistência. Se encontrar é um ato de resistência. Sim. Porque a gente tem se visto muito virtualmente e pouco presencialmente, né? Na maioria dos casos, né? No meu caso, em relação a Natal, meus pais se mudaram daqui, né? Eles moram na Paraíba. Então, ultimamente, eu tenho todo o meu tempo disponível para eles tem sido lá. Sim. E eu tenho estado pouco aqui, né? Até 10 anos eles ainda moravam aqui. Há 10 anos eles moram definitivamente na Paraíba. Em João Pessoa ou no interior? Em João Pessoa. João Pessoa? É. E aí eu tenho estado muito lá. Eu passei metade, um ano e meio da pandemia lá, sim, né? E agora estou lá nas férias. Então tem sido assim. Perfeito. A gente vai ficar na linha temporal para poder chegar nisso, na sua migração, né, para o Rio de Janeiro. Mas uma curiosidade, Iracema, você no começo falou que queria fazer direito, tanto que falou em relação ao Código Penal e as visitas a João Chaves, ou jornalismo. Ainda bem que não fez. Fui para filosofia. Então, por que filosofia? Eu acho que era a questão da curiosidade mesmo, da busca pelos problemas assim mais difíceis da existência, que a filosofia trata. A literatura também, mas a filosofia vai lá, sim, né? Vai lá naquele espanto que a gente tem diante da morte, diante da finitude, diante da prisão. Porque pessoas são presas, porque pessoas cometem crimes. Enfim, eu fui parar na filosofia por uma questão de indagação, né? No direito e no jornalismo, eu acho que eu teria tido uma atuação mais prática. Na filosofia eu tenho uma atuação teórica, mas ela não deixa de ser prática, porque eu me tornei professora. Exatamente. Então eu atuo, né, filosoficamente, semanalmente, o ano inteiro, né? Só quando eu não estou de férias. Verdade. Ou só quando eu estou de férias, na verdade eu não... Né? Perfeito. Então vamos voltar à linha temporal. Você falou dos projetos coletivos, lançamentos coletivos, mas veio o Lance de Dardos. Sim. Seu primeiro livro, que foi um sucesso, assim, impactou. Fala do processo, Iracema, como é que foi o processo de escrita, de publicação? O Lance de Dardos, na verdade, ele foi a seleção de alguns poemas que já estavam nessas coletâneas, né? Com os amigos, com Elicelso e André Vesne, e uma nova parte que era inédita. Então, o Lance de Dardos são 10 anos de poesia, praticamente, sim, já, né? Eu deixei para publicar tarde, isso não foi planejado, né? Mas eu acho que foi bom para mim, porque eu amadureci, né? Eu publiquei Lance de Dardos com 30 anos, né? Foi o meu primeiro livro solo, né? E foi interessante porque eu tirei coisas que não tinha publicado, já tinha publicado, eu selecionei, né? E eu estava me lembrando do lançamento, foi no Solar Bela Vista, num dia que choveu muito. Nossa. Muito, achei que não ia ninguém. E aí eu estava muito, assim, naquele clima de estreia, né, de livro, que não existia internet, então a gente estreava igual teatro. João Marcelino fez um layout lá da mesa, umas coisas. Era convite para os amigos, divulgação em jornal impresso e telefonema, né? Exatamente, telefonema. Exatamente, telefone fixo. Fixo, e aí as pessoas apareceram, a chuva diminuiu, né? Mas foi um dia de muita chuva. E foi um dia muito bonito, né? Que eu amo a chuva, foi lindo. Que bacana. Foi lindo. Hoje, sobre o prisma hoje, mais maduro, qual é a percepção que você tem desse seu primeiro livro, O Lance de Dardos? É um livro que eu mais gosto. É o livro daqui, do Rio Grande do Norte. Ele tá aí? Tá. Vamos mostrar? Pronto. Eu adoro esse livro. Inclusive eu não sabia se você ia trazer, eu trouxe também. Tá comigo aqui. Então, fala um pouquinho então, a percepção que você tem.
Eu acho que eu estava num momento, assim, não, todos os momentos são poéticos, mas esse momento da vida, a juventude é muito poética, né? A juventude é muito poética. Então, a gente... E é um livro que me tornou mulher, né? Eu, na entrevista escrita para você, eu acho que eu comentei que houve um processo de emancipação pela palavra. Sim. Então, eu acho que esse livro me tornou uma pessoa mais emancipada enquanto mulher. Sim. Né? E eu descobri uma forma de falar algo, né? E que, de alguma forma, não era mais tão pessoal e conseguiu dizer algo às pessoas. Né? Eu acho que isso é que é muito importante na poesia, você conseguir traduzir aquilo que o seu eu lírico sente, mas conseguir fazer com que o outro se sinta tocado por aquilo, né? E aí é um livro nascido e criado aqui, né? Do ano 2000, tem essa data também, né? Que não é o início do século, mas é o fim do século, né? O fim do século XX. A virada, né? A virada, milênio, né? A virada. E eu gosto, eu diria que é o livro que eu mais gosto mesmo, assim, independente da qualidade ou não dos poemas, mas o processo todo dele foi um processo muito bonito mesmo. Eu gosto muito desse livro. E assim, a gente tem espaço para declamação. Pode recitar um ou dois poemas? Podemos. Luzia. Não, Luzia não, é Luísa. Peraí, calma aí. Deixa eu procurar. Muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. Luísa. Não sou precisa, nem sólida ou líquida. Sou matéria que hesita entre muitas feridas. Não sou precisa, não tenho fórmula. Não me equaciono, não tenho lógica. Não sou precisa, meu caro, lamento. Não tenho siso nem senso. E ando vestida de vento. Muito linda essa... Muito linda. Pode recitar outra? Uma segunda? Vamos ver aqui. Juazeiro, em homenagem ao Nordeste, ao nosso Nordeste, né? Juazeiro, mas é o Horto o nome do poema. Juazeiro, Juazeiro, o peso de tanta gente vou levando na ladeira. Tantas imagens estilhaçadas, cacos de Virgem Marias, santos decapitados, braços e pernas de gesso, corações de cera, partes que foram curadas, estilhaços de uma guerra. Mulheres vestidas de preto, dentro de mim vou levando. Cruzes pesadas, romeiros e uma capela de Santa Clara acesa dentro do peito. Muito lindo. Depois a gente... Muito lindo. Iracema, deixa eu falar um pouquinho. Nesse primeiro livro, você já tinha as poesias das coletâneas, mas como é que dentro de você, inconscientemente ou conscientemente, você aglutinou essas suas temáticas? Porque a sua temática, até pela formação em filosofia, mistura mitologia grega com símbolos, ao mesmo tempo com um erotismo misturado com sexualidade feminina, empoderamento, a condição feminina, mais do que a sexualidade. Como esses temas se desenvolveram em você? Como é que você aglutinou isso? Eles se desenvolveram porque eu estava vivendo intensamente. Eu estava cheia de paixões aqui, atravessada por 1000 paixões, né? 1000 paixões, namorei, né, com pessoas, descobri meu corpo, foi essa época, né? Sim. Em que muitas experiências aconteceram, né? Outras experiências também vieram depois, mas essa foi... Aí refletiu na poesia. Refletiu na poesia. Eu me permiti viver bastante coisa, né? E eu me permiti vários amores, né? Inclusive simultâneos. Então, assim... eu acho que você falou esse assunto na entrevista da Gala. Foi muito legal tudo isso. Não significa que eu seja tão adepta de amores simultâneos, mas naquela época eu era, né? E eu acho que quem quiser ser, deve ser. E era, né? Outra época, né? Outra também, época. Até coletivamente. E a minha idade também, né? A idade. Eu queria viver, eu queria, né? Queria tudo.
Queria tudo. E queria me libertar também. Eu fui criada de uma forma bem conservadora. Foi mesmo? Meu... Sua mãe falou, você falou dos sonetos de sua mãe? Meus pais têm uma formação muito religiosa. Meu pai foi seminarista, foi expulso do seminário Seu pai foi graças aos seminarista? deuses, senão eu não tinha nascido, né? Foi expulso. Mas eu sou filho de padre e nasci. Não, eu não sou, mas sou filha de um quase padre, mas ele foi expulso aos 18 anos. E a minha mãe estudou em colégio de freira, também interno e tal. Então eles são muito mais quietos nesse sentido, aparentemente, eu não sei, né? Até hoje eu acho que são. E eu nunca fui. Então, eu acho que pela poesia, inclusive, ele nunca leu, né? Meu pai nunca quis ler muitos meus poemas. É mesmo? E na época, como eu era muito jovem também, assim, eu tinha certos tabus em relação a algumas coisas. A cidade é pequena. A sensação que eu tive foi que eu tinha posado nua. Por quê? Por conta dos poemas mais eróticos, os que tinham um tom erótico. E eu selecionei alguns fora, que eu não coloquei. Que meus colegas, inclusive o Nonato Gurgel, que é um nosso professor aqui, estudioso de poesia, poeta também, que faleceu durante a pandemia, que fez a orelha do livro, ele dizia: Iracema, você não vai publicar isso, não. Você não vai publicar. Aí as pessoas me diziam, eu tive conselhos para eu não publicar certas coisas, e até hoje eu não publiquei. Nossa, né? Continue inédito. Dessa conversa com o Nonato também, ele acabou indo morar em Ouro Preto, e eu aprontava também um pouco lá em Ouro Preto. Ele dizia: Iracema, eu não sei como você não desmaia. Eu fazia umas coisas assim que ele achava curioso. Ele dizia: eu não entendo como você não desmaia. O Nonato era muito engraçado, muito. E quem conhece sabe, né? Sim. Então, assim, no dia a dia do Ouro Preto, entendeu? Ele dizia: você está aqui olhando para as pessoas assim, você não desmaia. E não tinha nada a ver com poesia, que lá era outra vivência, né? Tinha a ver com poesia também, mas era outros assuntos. Quem era muito amiga de Nonato era Ana Paula Olivier, que está morando em São Paulo. Exatamente. Outra poeta que muito querida. Quando vier para Natal eu já está marcada. Trago para cá. Viu, Ana Paula? Se tiver. Exatamente. Ana Paula é muito querida minha também. Muito. A visitei em São Paulo em 2019. Ela está com um trabalho poético lá bem, muito bonito, também professora universitária e com um trabalho poético muito bonito. Eu tenho acompanhado. Perfeito. Um abraço, Ana Paula. Se estiver aqui vendo o programa, você vem pra cá, viu? Pra conversa. E assim, vamos continuar a linha temporal. A partir do Lance de Dardos, como é que ficou sua produção poética? O próximo livro foi qual? O próximo livro, ele não está aqui. Na verdade, é o livro de Minas. Ele não está aqui porque ele está praticamente esgotado, né? E eu não estou com ele aqui em Natal. Sim. É Invenção de Eurídice. Isso, Que aí é um livro com uma paisagem mineira. O que mudou muito foi a paisagem, né? A paisagem mudou. Eu saí do mar para a montanha. Mas como é que foi isso? Vamos juntar a poesia com a questão geográfica. Como é que foi essa mudança? Essa mudança se deu porque eu estava fazendo doutorado na Unicamp. E a ideia do meu parceiro na época era a gente morar em Ouro Preto, porque ele é mais ligado às artes plásticas, e lá tinha a Fundação de Arte de Ouro Preto. Sim. E a gente foi para lá, assim, num ônibus, né, mochilando. Nossa. E se a gente gostasse, a gente ficaria. Se não, a gente voltaria. Nós tínhamos eu tinha uma bolsa, né, ele estava trabalhando aqui, largou o trabalho, né, e as coisas começaram a acontecer lá, né? Ele conseguiu trabalho lá, eu tinha uma bolsa de doutorado. A gente foi vivendo como estudante, de uma certa forma. Lá tinha muitos estudantes, né? E a gente viveu lá. Eu vivi em Minas, ao todo eu vivi 6 anos. E ele foi para o Rio, ele precisou profissionalmente ir para o Rio. Foi isso que me fez ir parar no Rio também, entendeu? Mas Ouro Preto foi um encantamento, assim, foi uma paixão à primeira vista, porque eu entrei naquela cidade, aquela neblina, né? Era muito, muito bom.
Foi em 2001 que nós fomos morar em Ouro Preto. Nossa. E moramos juntos lá até 2004, 2005. Depois ele foi para o Rio e eu fiquei ainda até 2007. Em Ouro Preto e Belo Horizonte, porque aí eu já tinha defendido tese, já estava trabalhando, enfim. A invenção de Eurídice surgiu desse processo? Surgiu nesse processo, se eu não me engano, é um livro, eu tenho que me lembrar da data, é 2003. Então eu estava exatamente em Ouro Preto, a orelha de Afonso Romano de Santana, né? Que eu conheci pessoalmente lá. Ele já tinha feito um texto no Globo sobre lance de dardos, que na época chegava aqui no jornal impresso, no final da tarde, meus conhecidos no Rio me ligando, olha, saiu uma crônica de Afonso Romano sobre você, que eu tinha enviado. A gente tinha o endereço dos escritores, né? Sim. A gente enviava os livros, e aí eu ansiosa esperando o jornal chegar para eu poder ler, porque não tinha como ler sem o jornal chegar. Era outra época, né? Crianças, exatamente. não existia internet. Era em abril do ano 2000, não, era no ano 2000, né? Que eu ainda não tinha saído daqui, eu saí daqui em 2001. Sim. Então foi muitas emoções. Que bacana. E aí Afonso Romano eu conheci lá em Ouro Preto mesmo, né? Conheci uma grande amiga dele, Linda Nemer, que vivia lá. E através dela eu conheci, a gente já se conhecia por versos, né? E ele fez a orelha desse livro para mim. Bacana. De Invenção de Eurídice. É um livro lindo. Que a ideia desse título é uma paródia com a Invenção de Orfeu, de Jorge de Lima. E a ideia aí vem uma mitologia, né? É que essa Eurídice, ela se salva a si mesma, ela não é salva por Orfeu. Não precisa do Orfeu. Não precisa do Orfeu, ela se salva. Tanto que o desenho da capa é uma lira, né, com os cabelos, assim, né? E é como se a mulher já não, obviamente, não precisaria de um Orfeu para salvá-la. Que não salvou de fato, né? Acabou que não salvou. Acabou que ele não salvou. Obrigado. Opa, temos aqui, vamos dar uma pausa aqui. Chegou queijo milanesa aqui. Tá, vamos comer. Enquanto eu leio aqui, Lívia Oliveira, poeta, procurador. Muito bom ver e ouvir essa dupla. Valeu, Lívio, sempre bom ter você aqui. Daqui a pouco você vai vir aqui pro programa ser entrevistado. Tá. Carlos Souza, poeta também. Que maravilha, boa tarde, Carlos, valeu. Luciana Moraes, maravilhosa Iracema. Todos. Valeu, Luciana. Carmen Vasconcelos, que está aqui. Grande abraço, Carmen. Grande abraço, Márcio. Maravilhosa. Acompanho a relatora. Anchela Monte, poeta também. Linda. Viva Iracema, viva. Valeu, Anchela. Quem quiser fazer pergunta para Iracema, faça. O programa é total. Tem mais aqui. Brito Silva, chargista. Boa tarde, boa noite. Boa tarde, Britinho. Grande chargista, valeu. Iracema, um monte de pergunta aqui, um monte de curiosidade, mas jornalista ligado na linha temporal, né? Eu vou ficar obcecado. Precisamos, mas me lembro de falar desse livro. Claro aqui. Que vamos, isso aí é o final da linha temporal, que isso aí é recente. Esse é de 2023. Vamos juntar agora também a poesia, porque assim, eu já observei que a sua poesia é sempre interligada também à sua circunstância de vida. Sim. Pronto, sim. Então é uma coisa bacana da gente. Só que aí você falou que se mudou para o Rio. Foi. Como é que ficou sua produção poética e essa sua nova mudança? Natal, Ouro Preto e agora Rio de Janeiro. Como é que foi? Eu cheguei no Rio e não gostei de jeito nenhum do Rio. Não? Eu vinha de Natal, uma cidade habitável. Fui para Ouro Preto, que era outra cidade habitável. E o Rio não foi nenhum deslumbramento quando eu cheguei, né? Não foi, não. Foi muito difícil eu ir para o Rio de Janeiro, né? Mas isso, de uma certa forma, transformou também meu trabalho, né? Porque o Cidade Submersa é um livro carioca nesse sentido. Não, porque nasceu lá. É um livro já da era da internet. Ele foi todo escrito em blog. Todo escrito em blog? Foi todo. Eu lembro que você escrevia em blogs, mas ele todinho foi. Todos os poemas foram escritos em blog antes de vir para o livro. Nossa. Né? Não com o título Cidade Submersa. Eu tinha um blog e aí eu publiquei esse livro aqui, né?
que tem várias tendências. Eu me lembro que você me perguntou na entrevista Da Galo. do Galo, né, se havia um motivo central, né? Não há. Não há. Não há. Em nenhum deles, assim, que eu tenha feito um livro com um sentido. Um sentido assim, eu vou fazer poemas sobre tal assunto. Não foi. Mas o É lance bem de dados diverso. parece com empoderamento feminino mesmo. Parece. Ele Ele tem essa... é uma mulher se impondo Mas é diante uma- de um mundo de um mundo hostil, que digamos ainda assim. ele é muito pouco afável. É isso. Né? Como não é afável até hoje. Exatamente. Né? Mas não foi uma intenção. Foi um acontecimento muito espontâneo. Sim. Era realmente uma mulher tentando se afirmar. Né? E O Cidade Submersa é um livro com paisagens urbanas, mas também com mitologia, né? Então, assim, mas com muitas paisagens mais urbanas, né? Do Rio, Sim. né? E com mitologia. Isso, eu já ia dizer, continuam os mesmos temas. Não tanto, mas eu posso ler uma aqui? Pode, até mais de uma. Não, na verdade esse não é de mitologia. Chama-se Performance. Não é só para apaziguar as guerras. É para mudar de rosto, de roupa, de corpo. Fraturar-se, quebrar-se, transformar-se. Ser despedida e raiz. Espanto. Não é só para cantar. É para mudar de ângulo, de geografia. Como as nuvens mudam de forma, também mudamos de olhos e de cílios, de hábitos e de lábios. Era um transformar-se, né? É uma transformação. E permanece, a presença da mitologia, ela tem a ver com os meus estudos, né? Sim, isso. Então, assim, também do meu cotidiano, porque eu estudo cotidianamente mitologia grega, né? E aí acaba que eu não deixo de rimar isso com o meu próprio cotidiano, com o que eu consigo escrever, né? Perfeito. E Iracema, qual a sua percepção hoje sobre o livro? Eu lembro que esse aí, um dos lançamentos foi no Mahalila, inclusive eu estava lá. Você foi nesse. Fui no Cidade Submersa. Foi. Sim. Não, eu fui no Cidade Submersa. Esse, o que você lançou no Rio. No Rio, No Rio. Pronto, eu fui nesse no Mahalila. Qual é a sua visão hoje sobre esse livro, de uma maneira geral? E aí dentro da mesma pergunta, como é que você vê a percepção de sua obra como um todo, hoje, Iracema? Curiosamente, os poemas que eu li aqui falam de roupa e vestes. Eu agora me toquei, todos eles, então é uma roupa, é uma forma de se proteger, uma forma de se apresentar, né? É uma veste, o vestido, o vestir-se, os tecidos, né? Se você for pensar nas mulheres, ao longo da história mesmo, os tecidos fizeram parte da vida das mulheres. Sim. Né? Seja na tessitura, seja na pintura, seja na costura, seja no modo de se vestir, né? E eu acho que, como um todo, a poesia pode ser uma roupa, uma veste. Vestes, Sim. Né? Uma forma de se vestir para o mundo, uma forma de se apresentar para o mundo e de se ver. Sim. Né? Que a gente se vê nas nossas roupas. Né? Então, é uma forma de se ver também. Né? Mas uma forma de se proteger, porque o vestuário tem muito. Né? Eu não sou uma pessoa muito vaidosa, não sou uma pessoa... Mas eu acho fantástico tudo isso que o vestuário pode mostrar. Uma amiga minha do teatro, ela disse que ninguém deixa de ser teatral. Na hora que você veste a sua roupa durante o dia que você sai de casa, você está sendo teatral. Se você vestir o uniforme é teatral. A roupa que você veste, ela diz algo. É uma identidade, né? Que você tem ou está tentando criar. Exato. E... assim, outras coisas obviamente formam essa identidade, né? Mas
eu diria que a poesia é uma forma de se apresentar e de se ver, né? Também, né? Ela, apesar de ser algo muito, muito pessoal, se ela só for pessoal, ela não é poesia, entende? Verdade. Ela precisa chegar a alguém, né? E os versos são vestes, né? Podem ser vestes. Perfeito! Estamos aqui no Conversa de Botequim com a poeta Iracema Macedo. Dá tempo de vir para o Bardalos, tem mais gente chegando. Aos pouquinhos vou dizendo aqui um por um. Você também pode mandar perguntas, fazer comentários, enfim, o programa é totalmente interativo. Assim, vamos continuar. Lá vou eu com a linha temporal. Tá, vamos. Rio de Janeiro lhe deu impacto, você falou, mas ainda assim você se tornou professor no Rio de Janeiro. E vivo lá há 16 anos. Mas no Rio ou em Maricá? Entre as duas cidades. Como é que é a Maricá, circunstância de Maricá? Conta. Maricá está a 60 quilômetros do Rio de Janeiro, né? O meu atual parceiro não quis morar no Rio de Janeiro, não suportou o Rio de Janeiro. Ele está ali presente. Que está aqui. Então, eu dava aula em Maricá, dormia, muitos professores fazem isso. Porque a ideia dos IFES é a interiorização, né? Sim. Então, a gente vai para o interior, né? E na maioria dos casos, né? No meu caso eu comecei em Cabo Frio, que é mais distante, cento e tantos quilômetros do Rio. Sim. E pedi uma remoção para Maricá, que era mais perto do Rio, né? 60 quilômetros. E aí, quando a gente se reencontrou, ele não gostou da ideia de morar no Rio. E a gente foi morar de vez em Maricá. Errado não está. Uma cidade bem menor. Quem quer morar no Rio é doido. Diz meu pai. A minha mãe é de Niterói, a minha família mora em Niterói. Eu conheço o Rio. Quem quer morar no Rio é doido. Aí eu hoje moro mais em Maricá do que no Rio, mas eu frequento o Rio. Sim. Quase que semanalmente. Principalmente o bairro de Santa Teresa. Santa Teresa é um rio à parte, né? É um rio à parte. E continuo nesse trânsito, né? É um trânsito. Sim. É um trânsito que, pelo jeito, não vai parar. Nossa! Eu estava vendo a exposição do Caju aqui na Pinacoteca. Sim. E fiquei pensando em algo que já me disseram, né? Que por ter me afastado, eu perdi um pouco as imagens do Nordeste. Sim. Né? Então, assim, com a pandemia, que eu estive mais aqui, ainda que tenha sido na Paraíba. Sim. E tal, essas imagens voltaram, né? Elas estão em mim. Né? Ainda não se traduziram, mas elas voltaram. O Nordeste voltou para mim, totalmente na pandemia. Né? Porque eu vim morar na Paraíba, eu fiquei um ano e meio na Paraíba. E aí, assim, eu estou encantada com a Paraíba, né? Apesar de serem estados tão próximos, existem diferenças. São totalmente diferentes. Né? Existem diferenças e eu estou de olho lá. Opa, olha aí. Eu vou fazer uma pergunta sobre isso, sobre essa questão de diferenças culturais regionais. Mas peraí, tem um monte de pergunta aqui. Ana Cláudia Trigueiro, escritora. Boa tarde, atrasado, mas aqui estou. Sou sua fã, Iracema. Valeu, Ana Cláudia. Ana Cláudia que foi entrevistada aqui. 3 programas. Tem mais pergunta? Tá. Deixa eu passar aqui. Veronice Vieira. Aplaude. Oi, Veronice. E bota emojis de aplauso. Valeu. Emojis registrados. Aí, Ana Cláudia Trigueiro, voltando com a pergunta. Tem um poema seu que eu gosto muito. Está na net. É sobre Rosinha Palatinic. Então, vamos falar. Ela morreu jovem e há um túmulo no cemitério do Alecrim com uma fotografia dela. Pode me falar sobre a inspiração do poema? Ana Cláudia Trigueiro. Este livro eu acabei de ganhar, passei no Sebo Vermelho e a Abimael me presenteou. É uma edição do Sebo Vermelho sobre o cemitério do Alecrim. E esse poema, além de estar em Lance de Dardos, né, ele está aqui na página 60. Claro que não dá para ver assim, mas eles colocaram, ele e Daniele Brito, os organizadores, colocaram o túmulo, né?
Canção de Amor para uma Moça, Moça Judia, Judia. que foi musicado por Wesley Gama. Musicado por Wesley Gama, né? E as circunstâncias da criação são da época de Lança de Dardos, né? Quando nos muitos eu gosto muito de flanar, de bater perna por todo lugar, né? Então a gente batia a perna, as pessoas, meus amigos, pessoas queridas, a gente batia a perna e ia passear no cemitério do Alecrim. Também, um dos lugares era o cemitério do Alecrim. E a gente se deparou com essa ala de túmulos que são túmulos judeus, que existem lá no cemitério do Alecrim. Isso. Sendo que esse túmulo particularmente me chamou muita atenção. Eu não conseguia decifrar, tanto que no poema eu digo que eu não decifro quem é essa mulher, né? E as circunstâncias do poema é como se eu fosse um homem que tivesse encontrado essa mulher, tivesse me apaixonado por ela, e fosse muito terrível essa paixão, porque ela não podia ser vivida, né? Mas enfim, eu acabei sabendo mais a história de Rosinha Palatinic, né? Porque no poema eu pergunto de que morte morreu essa moça judia que não morre. Você quer recitar? Pode ser. Pode ser? Canção de Amor para uma Moça Judia. Conheço Rosinha Palatinic por um único retrato de louça que vive no cemitério entre os túmulos judeus. Morreu em 1936, aos 20 anos de idade, e há sobre a lápide letras em hebraico que não decifro. Talvez suicídio, talvez outra sorte. De qual morte morreu essa moça judia que não morre? De qual vida ela vive naquele retrato de louça que mais parece de carne? E por que vem assim semear-me no meio da tarde? O que te devo, mulher, o que queres? Viveste na minha cidade e queres ainda viver por mim, por meus olhos, por minha carne de homem, boca, lábios, ouvidos, e queres ser uma música. Te vejo em muitos lugares, sempre dentro do retrato, presa e viva, branca e morta. Que queres, mulher? Tanto tempo depois do tempo em que houve calor para ti no mundo. Que queres na tua janela de vidro, com o teu corpo de cinzas? Não me faças desejar-te assim, tu que não tens mais carne para o meu desejo, nem sequer seda de vestido que eu toque, nenhum corpo, nem seios. Só o retrato frio na lápide. Que amor terrível é este que me trazes? Imagina se apaixonar desse jeito, né? É muito bonito. E quem quiser ouvir a versão musicada de Wesley Gama, é só procurar por ele. Canção de Da Amor mulher para que uma virou- Moça Judia, Wesley Gama. Grande abraço para o Wesley, que também é um grande abraço. poeta, músico e Exatamente. poeta. Musicou esse poema, e eu tenho um outro poema musicado que é Anúncio de Antiquário por Valéria Oliveira. Isso, Valéria Oliveira, que vai se apresentar na Praça do Gringos às 20 horas. Às 20 horas. Daqui a pouco. Daqui a pouco. Isso. Exatamente. Ah, tem mais. O programa está na reta final, mas. Agora, tem mais sobre aqui. a história de Rosinha Palatinic, Sim. aí tem que ser uma outra entrevista, A gente faz. porque eu descobri a história dela, um pouco da história dela. A gente faz outra. Vamos deixar no segredo. Vamos, tem mais coisa aqui. Adaécio Lopes. Não pude ir, mas vendo por aqui, somos amigos no virtual e eu a vi apenas uma vez em um sarau na sua casa em Ponta Negra. Admiro muito sua visão sobre tudo e sua poética. Obrigada, Adécio. Valeu, Adécio, que bacana. Aí tem uma pergunta aqui, não sei de quem é. Iracema, fale um pouco sobre o que é você ser uma mulher com mais de 50 anos na sociedade atual. Então, esse momento, lá na exposição do Caju, eu vi que os indígenas, eu vi até de José de Alencar, do livro Iracema mesmo, que havia uma maneira de contar a idade pelas safras do Caju. Eu estou na 53ª safra do Caju. Os indígenas guardavam uma castanha por ano, né? Então, eu não guardei aí, né? Mas eu estou na 53ª. Eu acho que a gente está num momento mais poderoso, né? Mais afirmativo para as mulheres de 50 anos. Sim. Muito mais afirmativo do que para a geração da minha mãe ou das minhas avós, né?
Acho que mulheres de 50 anos estão iniciando novos romances, estão iniciando novos projetos, estão iniciando novos planos. Enfim, tem sido, né, claro, desafiador sempre, né, porque a gente envelhece e, como diz a Adélia Prado, só a mulher entre as coisas envelhece, né? Nós ainda vivemos isso, né? Mas, assim, aparentemente envelhecer hoje talvez seja menos difícil. Sim. Do ponto de vista da falta de sonhos, né? Porque a gente vai perdendo sonhos, né? E hoje a gente consegue ainda, a gente voltou a sonhar, né? Nós passamos por um período terrível, né? Politicamente falando, em que eu de fato perdi muitos sonhos, mas eu voltei a sonhar, né? Bom. E eu acho que ter 50 anos hoje é ter direito a sonhar. Perfeito. Tem outra pergunta aqui também. Também é sobre a questão feminina. Eu acho que é um tema que você toca nos livros. Hoje as mulheres já assumem a vontade de não ter filhos, mas você, muito antes desse empoderamento, já decidiu não ter filhos. Você sentiu alguma pressão social por causa dessa decisão? Olha, eu decidi não ter filhos. O meu não desejo de ter filhos que eu me lembre é ali pelos 23 anos em diante. Eu nunca quis ter filho, né? Tive parcerias longas, né? Mas, assim, uma cobrança social, de fato, eu não tive de outras pessoas, porque nem meus pais me cobraram, né? Mas, assim, obviamente as mulheres são cobradas, né, para realizarem a maternidade, né? Para mim era tão intrínseco o meu desejo de não ser mãe que a vida foi passando e eu não me senti cobrada. Até que eu comecei a me cobrar na faixa dos 38, 40 anos. Então foi um momento bem difícil de indagação, se eu ia ou não querer ter filhos e tal. Mas eu passei desse momento e eu acho que é muito libertador que algumas mulheres tenham filhos, né? Eu tenho amigas, mães, mulheres absolutamente inspiradoras. A minha mãe é uma mulher absolutamente inspiradora, mas eu acho muito libertador que uma mulher decida não ter filhos, né? Por quê? Né? Porque ela tem que ter filhos para ser uma mulher, não é? Não há necessidade. E aí eu acho que muito interessante que eu hoje com 50 anos possa dizer isso. Sim. E que, por exemplo, possa dizer isso até para as minhas alunas, né? Para alguns estudantes, pessoas mais jovens. E que eu ouça também, eu conheço pessoas de 80 anos que não têm filhos e não se arrependeram. Sim. Né? Eu achava que eu poderia estar arrependida até hoje. Até hoje eu não me arrependi. Naturalmente, eu não posso mais ter filhos. Pode ser que eu tenha filhos de outra maneira, né? Mas a maternagem, ela se exerce de muitas formas, né? E, enfim, eu não deixei de exercer a maternagem, né? Mas o não ter filhos é algo que hoje está tranquilo para mim. Está tranquilo, bem tranquilo. Perfeito. Estamos aqui no Conversa de Botequim, vamos para a reta final. Lula Belmont, mais uma cerveja, por gentileza, se for possível. Tá. Vamos lá. Quem tem mais pergunta aqui? Marluce de Souza. Nossa, encantadora. Olha aí. Jeane Araújo, poeta, maravilhosa, linda, um beijo. Valeu, Jeane. Joana Prado Medeiros, belíssimo poema, belíssimo mesmo, que lindeza. Se referindo à canção. A canção da mulher. Canção de amor para uma moça judia. Lucieneida Ferreira Moreira, poeta também, bravo, um lindo poema. Fez sucesso. Graça Quintão, maravilha. Ótimo. Perfeito. Registrando a presença virtual de Mirabô Dantas, o grande Mirabô, grande músico. Obrigada. Pena que é virtual, Mirabô que mora aqui do lado, é vizinho, pertinho. E tem um monte de gente bacana aqui, Expedito, Assis aqui prestigiando, João Marcelo Dantas da IP Editora, Flávia Arruda, Adélia Costa, perdão. Não, desculpa, João Dantas, Adélia Costa, presidente da SPVA, Natália Chagas,
que é mineira, você que citou tanto Minas Gerais, Conversei escritora, com ela antes aqui. professora, isso. Carmen Vasconcelos, poeta, que já foi entrevistada aqui. Márcio Fez duas Capeglione, perguntas aqui. jornalista, tem mais gente aqui, eu vou falando aqui aos pouquinhos. Abimael, aqui que também foi citado, Abimael, que é o Abimael, estou aqui editor com um livro do livro. Tem mais gente aqui. de eu vou... 2010, editado pelo Sebo Vermelho. Exatamente, né? daí registrado. E deixa eu lhe dar presentes agora. Tá. Vamos começar com... Eu só queria ainda, assim, hoje em dia, eu vou deixar alguns livros com a Abimael, né? Porque eu ainda tenho para vender. Mas lá no sebo dele. Sim. Mas esse livro aqui, Canção da Mulher que Vira o Barco, ele foi editado em Nova Friburgo. E ele é uma coletânea também. Ele tem alguns inéditos, mas ele é um panorama, né, da minha poesia. E aí, é o único livro que dá para comprar pela internet. Nossa. Pela Amazon ou no site da editora Inmédia Res. Pronto, fica registrado. Mas os outros pode comprar com você, diretamente com você. Comigo ou eu vou deixar alguns com a Abimael. Com a Abimael no Sebo Vermelho, que fica na Avenida Rio Branco, Exato. centro de Natal. Exato. Mas só lembrando que ele é possível de ser adquirido pela internet. Virtualmente. Perfeito. Tá? Pela Amazon ou pela editora Inmédia Res. Fica o registro. Deixa eu lhe dar presentes aqui. Tá. Vou lhe dar um presente, um livro de Aloysio Azevedo Júnior, Anarquia dos Cafezais. Nossa, que... Da Unilivreira e da Livraria Manimbu, que é parceira do programa. Grande abraço para Aloysio Azevedo, que deve estar acompanhando. Sim, conheço. Que é parceiro do programa. E haja presente. Presente de um livro, As Flávias que Habitam em Mim, que é de Flávia Arruda, escritora que está aqui. Oi. Editado pela IP, editora de João Dantas, que é também parceira do programa. Gente, que maravilha. Programa aberto a parcerias, haja livro. Muito bom. E aqui um presente etílico. Ótimo. Nós temos parceria com a Cachaçaria Morim, uma cachaça caranguejo cristal. Oba! Caranguejo, meu signo. Seu companheiro, eu sei que gosta de bebida. Chegado. Nós vamos tomar junto. Opa, olha aí. Opa! Obrigado. Muito obrigada. Tá bom. Cachaça é para beber moderadamente, caranguejo, né? Não, moderadamente no copinho. Olha, eu já vi você, seu companheiro, fazendo kombucha. É alcoólico? Ele que faz tudo. Kombucha, hidromel, cerveja. Tem álcool? Tudo com álcool. Tudo com álcool, não, kombucha não. Kombucha não. Kombucha não. Kombucha. Ele já fez até uísque, já fez vinho. Tudo em casa? Em casa. E antes da gente vir pra cá na pandemia, pensa, a gente tinha um estoque em casa. Eu vou morar com vocês. Quando eu vou morar com vocês. A gente ficou preso com um monte de bebida. Hã? Não. Bem, cachaça está entregue, os livros entregues. Iracema, vamos para a reta final do programa. Eu sei que já está com mais de 1 hora. Daqui a pouco vocês vão para Valéria Oliveira. O Bardalos também vai ter Gustavo Consentino tocando rock e blues aqui. Deixa eu perguntar, projetos para 2024, o ano que começou agora. Quais são os projetos pessoais, profissionais, principalmente literários? Existe um projeto que ainda não está público, mas eu e Quitéria estamos tecendo coisas. Quitéria Kelly. Quitéria Kelly já foi entrevistada aqui, atriz e diretora. Eu e Quitéria estamos com planos para 2024. Né? E eu, particularmente, no momento, assim, meus planos, eu estou com demandas familiares muito fortes, né? E meus planos são estar muito presentes na vida dos meus pais, né? E vamos ver o que vai acontecer, né? Os poemas inéditos, eles estão vindo aos poucos, não tenho me cobrado demais, é muita coisa, né? Na vida, a gente atravessou por muitas turbulências aí. Sim. Eu, como professora, passei por muitas turbulências também, e como mulher, né? E aí, assim, então, como eu falei, ter 50 anos ter o direito de sonhar, né? Eu quero sonhar muito e poder realizar, pelo menos parcialmente, alguns desses sonhos. Perfeito. E eu não ia me perdoar se esquecesse, você falou em Quitéria Kelly,
que aliás vai estrear em Renascer, na primeira fase da novela. Exatamente. A novela Renascer vai ter duas potiguares, Alice Carvalho e Quitéria Kelly. As duas já foram entrevistadas, um grande abraço. Lá do Sertão, que foi maravilhosa, com vários atores daqui. Vários atores aqui, Titina Medeiros. César Ferrário. César Ferrário, isso. Quitéria, Matheus Cardoso. E Renascer vai ter duas atrizes potiguares. Maravilha, maravilha. Potiguares... A gente precisa ocupar os espaços. A gente precisa ocupar todos os espaços. Por falar em Quitéria Kelly, você fez parte da dramaturgia de Jaci. Sim, coletivamente. Que é uma peça maravilhosa. Foi você, Henrique Fontes e Pablo Capistrano, se eu não me engano. A gente estreou em 2013. 10 anos. Né? Pronto, 10 isso. Anos. E Jaci é maravilhosa, uma peça maravilhosa. Fala como foi o processo. O processo foi muito coletivo mesmo, só que eu estava no Rio e eles aqui. Então eles corporalmente conviviam e eu escrevia a minha parte, né? E a minha parte foi muito ligada ao feminino de Jaci e ao processo do envelhecimento, né? O processo do envelhecimento foi bem difícil fazer, porque eu estava ali com 40 e poucos anos e você pular dos 40 para os 80, né? Eu sentia, eu dizia, hoje eu vou sair de casa como se eu tivesse 80 anos, para poder escrever a parte da velhice dela. E isso foi bem forte, né? A parte amorosa, a parte feminina foi mais tranquila, mais lírica, mais poética. A parte da velhice foi a mais difícil. Eu imagino. Né? E eu estava sozinha, sem eles, né, para trocar ideia e tal. A gente trocava ideia virtualmente, né? Mas eu mandava os textos para eles. Eu escrevi o triplo do que entrou na peça, porque foi tudo selecionado, recortado belamente, né, por Henrique e por Pablo, né? E foi um processo adorável, né? E eu espero que venha um outro... E vai vir, né? O seu projeto com Quitéria... Quem sabe, né? Opa. Está aí, estamos sonhando. Que venha. Chegamos assim à reta final do Conversa de Botequim. Agradecer a equipe, filmagem de José Agro, produção de Raquel Lucena, Ananda Carvalho, assistente de produção, e o apoio logístico dos queridos Lula Belmont e Ricardo Nelson. Lembrando que o programa fica gravado, então é só ir lá no Facebook e assistir o programa. E quem faz parte das listas de Zap vai receber o programa pelo Zap. Iracema, muito obrigado. Muito obrigada. Por mim, eu ficaria conversando aqui até meia-noite. Tá ótimo, foi mas aqui ótimo. não vai dar. Mas não dá. Pela gente... Hã? Sim, ela tem que ir pro show, né? E vai ter show aqui também, nesse palco. Exatamente. Enfim, agradecer então, a todo gente, mundo aqui. Muita gente bacana. Valeu. Se eu esqueci alguém, desculpa, a luz está encandindo aqui e não dá para ver todo mundo. Iracema, muito sucesso em tudo. Obrigada, e um feliz Cefas. 2024 para você. Tudo de bom, um ótimo 2024 pra gente. Maravilhoso. Muito obrigado, Iracema Macedo. Tchau. Abraço a todos e todas e boa noite.